Olá, seres vivos! A grande maioria das experiências fornecidas pelos jogos carregam histórias e narrativas que são construídas de forma linear, e quando isso acontece, o jogador é meio que impedido de fazer o que bem entender devido às limitações daquele jogo em questão. Porém, existem alguns casos onde o jogo impõe poucas ou nenhuma regra ao jogador, fazendo com que o mesmo se torne livre para explorar os limites da sua criatividade. Talvez o melhor exemplo de jogo que se encaixe nessa descrição seja o jogo Minecraft, que proporciona liberdade suficiente para que os jogadores criem basicamente qualquer coisa que lhes vier à mente. E existe uma grande quantidade de jogos que compartilham dessas mesmas características, como Roblox, por exemplo, que tem se destacado inclusive com feitos impressionantes de alguns jogadores nos últimos tempos. Mas obviamente existem muitos outros jogos que fornecem a liberdade criativa ao jogador, algo que também se liga no gênero de administração, por exemplo, onde além da logística que é necessária para jogos como esse, é inegável o fato de que a criatividade também se encontra presente nos mesmos, principalmente em jogos de administração de cidades, como Cities Skylines ou até mesmo o clássico SimCity. E a história que eu vou contar hoje envolve um feito inacreditável por parte de um jogador de SimCity 3000, que além de desafiar os limites do jogo em questão, o mesmo acabou por dar origem a uma distopia perturbadora. Distopia essa que seria até mesmo digna de contos como 1984 ou até mesmo a Revolução dos Bichos de George Orwell. Então hoje nós vamos conhecer a assustadora distopia da cidade de Magna Santi. E sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Para começar a contar essa história, precisamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente no ano de 1999, onde era lançado a mais nova sequência da franquia de SimCity, o saudoso SimCity 3000. Eu infelizmente não sou dessa época, então não posso afirmar que foi um jogo que joguei na minha infância. Eu acredito que minha primeira experiência com simulador de construir cidade foi com City Life ou provavelmente com City XL de 2012, só que eu não me recordo ao certo qual foi. E com certeza esse é um estilo de jogo que é muito útil para fazer o jogador pensar, e mesmo que seja um conceito que talvez não seja muito desejado pelas crianças, ainda serve como um ótimo exercício lógico. E SimCity 3000 foi talvez um dos marcos mais importantes da Maxis em relação a qualquer outro jogo anterior e até mesmo posterior da franquia SimCity, pois o jogo trouxe várias inovações técnicas, introduzindo melhorias em muitos aspectos diferentes, que fez dessa uma versão muito superior a seus antecessores. Só que ainda assim existe um problema que surge a partir de jogos como esse, e é o fato de que não existe uma maneira definitiva de terminar o jogo, sendo que a proposta é centrada na ideia de que sua cidade continue se desenvolvendo ad infinito. E de fato é uma proposta interessante, que aliás é o que se espera de um jogo como esse. Porém, alguns jogadores podem acabar não se dando por satisfeitos em um modelo como esse, como acontece várias vezes. E esse é o caso de um jogador das Filipinas chamado Vincent Ocasla, que não aceitou o fato de não poder terminar o jogo e ficou determinado em alcançar um meio de burlar isso. E o que ele fez para que seu objetivo fosse alcançado extrapolou todos os limites do bom senso. Vincent Ocasla, também conhecido pelo pseudônimo de Impera Omnica, é um ex-aluno de arquitetura de 24 anos de idade, residente das Filipinas, e também um entusiasta de SimCity 3000, como você deve imaginar. E como eu havia dito, ele era uma pessoa que tinha como propósito alcançar a fórmula perfeita para o sucesso no jogo, assim terminando ele sob suas próprias condições. E para isso, Vincent passou 4 longos anos estudando equações e gráficos complexos para alcançar o seu objetivo. Ele definitivamente não estava para brincadeira. Seus planos para a construção do que seria a cidade perfeita teve início em 2006, e Vincent abusou de cálculos e formas geométricas das mais diversas para concretizar um plano perfeito. Olhando para alguns dos desenhos geométricos e principalmente os imensos cálculos que ele usou apenas na parte teórica, podemos dizer que Vincent havia se tornado uma pessoa completamente obcecada para alcançar o seu objetivo, seja lá o que isso fosse custar a ele. E eu não estou exagerando quando eu digo que ele se tornou obcecado por essa ideia, tanto que isso fica evidente apenas no tempo que levou na construção da parte teórica desse plano, sendo que dos 4 anos que ele levou na conclusão do projeto, cerca de 1 ano e meio foram apenas de teorias, planos e cálculos geométricos. E eis que então, após muito tempo de planejamento, Vincent deu início à parte prática de seu plano, dando início à construção de seu primeiro protótipo do que viria a ser então a cidade perfeita, e seu nome era Armada Santi.
Se você pensa que para construir a cidade perfeita foi necessário apenas um bom planejamento, você está muito enganado. Mesmo após terminar a parte teórica de seu plano megalomaníaco, Vincent precisou de 3 tentativas diferentes para chegar até sua utopia. E a primeira delas foi a cidade chamada Armada Sante. A cidade em questão teve um resultado bem satisfatório e terminou de ser construída em pouco mais de 3 meses. Seu nome é baseado na palavra espanhola armada, sendo que a última parte de seu nome vem de Arcossante, que por curiosidade é uma cidade experimental projetada no condado de Yavapai, localizada no Arizona. E mesmo não tendo alcançado seu objetivo, Armada Sante chegou ao número incrível de 5 milhões de habitantes. Só que isso ainda não era o que Vincent almejava, e embora a cidade tenha apresentado de fato bons números, ele decidiu partir para uma segunda tentativa, surgindo então a cidade chamada Parasante, que sim tem um nome parecido com a cidade anterior, só que como eu disse, a Armada Sante foi baseada na palavra armada em espanhol, que pode ser traduzida como cidade fortaleza flutuante, e Parasante foi baseada na palavra Paragon, que traduzida é simplesmente protótipo ou modelo. A cidade teve um projeto muito mais avançado do que o projeto anterior, já que Vincent pôde ter uma boa referência com a cidade de Armada Sante, fazendo com que então a atual Parasante alcançasse números ainda maiores. Sendo que no resultado final, a cidade de Parasante teve um número de 5,3 milhões de habitantes. E talvez por estarmos lidando com números tão grandes, você talvez não consiga ter uma ideia da proporção que esses números significam. Mas só para você entender, 5,3 milhões de habitantes é o equivalente a mais ou menos a população da Finlândia, o que equivale literalmente à população de um país inteiro. E fazendo um cálculo médio, nesse jogo, um jogador casual com uma cidade relativamente avançada teria em média entre 50 a 500 mil habitantes, chutando bem alto, 500 mil habitantes. Para você ter uma noção, esse número é apenas 10% dos habitantes da primeira cidade de Vincent. Não é quase nada. Só com esses números, uma pessoa normal já se daria por satisfeita. Mas mesmo alcançando esses números impressionantes, isso ainda não era o suficiente para Vincent. Foi então que em sua terceira tentativa, após muito tempo de estudos, cálculos e planejamento, ele veio então a construir a sua obra-prima, a então chamada Magna Sante, a cidade perfeita. Bem, pelo menos era o que parecia. Você deve estar se perguntando agora qual motivo uma cidade como essa teria para ser considerada uma cidade perturbadora, né? E eu vou explicar o porquê disso. A principal inspiração que esse jogador teve para criar essa obra babilônica foi de um filme com um nome complicadíssimo chamado Koyaanisqatsi. Eu acho que é isso. De 1982. O filme, de forma resumida, é uma obra sem narrativa que visa explorar contrastes sobre os efeitos da modernização humana, confrontando o fato de que nossa espécie está vivendo uma vida desprovida de equilíbrio com a natureza. E foi exatamente a partir dessa premissa que Vincent teve a inspiração para construir a então cidade de Magna Sante, sendo que seu nome é derivado exatamente da palavra magnitude, e que, a propósito, era inicialmente planejada para ser chamada de Populátria, o que, com o próprio nome, já sugere o principal objetivo final da cidade: ser a maior metrópole possível em termos populacionais. E de fato, Vincent conseguiu alcançar esse feito, tendo como resultado final uma cidade com um incrível número de 6 milhões de habitantes, que, mais uma vez, fazendo um cálculo rápido, equivale a um número semelhante à população de El Salvador, ou até mesmo do estado do Paraná. Pois é. Porém, não é só o fato dessa ser uma cidade gigante que faz dela perturbadora, mas sim os custos que são necessários para que ela seja sustentada. Durante o tempo que passou estudando a parte teórica de Magna Sante, Vincent explorou os mais diversos modelos geométricos que fossem cabíveis à construção de uma cidade que fosse perfeita. Só que precisamos analisar essa proposta. Afinal, o que é perfeito em se tratando de uma cidade que tem como objetivo principal ser a maior cidade possível? E a resposta é bem simples, porém controversa. O conceito de perfeição de Magna Sante se baseia na ideia de que o seu modelo estrutural forneça recursos suficientes para que ela sempre tenha a maior população possível. E para fazer isso, Vincent chegou a uma conclusão, se baseando no Bhavacakra, mais especificamente a roda da vida e da morte no budismo. Isso por si só pode parecer um pouco mórbido e macabro,
E de fato é. Esse modelo permitiu que Magnaçante alcançasse um planejamento bom o suficiente para que se tornasse uma cidade totalitária e notavelmente estável, onde não há prédios abandonados, não há espaços desperdiçados, não há estradas e, portanto, todo o trânsito é composto pelo transporte em massa de metrôs subterrâneos. A polícia é uma força onisciente que eliminou por completo todos os crimes da cidade. A água e energia elétrica são fornecidas pelas cidades vizinhas, eliminando por completo a necessidade de uma grande parte da infraestrutura, e a água é 100% potável. Tudo isso porque o modelo arquitetônico da cidade é perfeito. Com tudo isso em mãos, é seguro dizer que Magnaçante é uma utopia, onde tudo é perfeito e todos os moradores são felizes, certo? Não, não é. A verdade oculta nessa perfeição é o que faz dessa cidade a mais perturbadora já criada. Como eu havia dito antes, o principal objetivo de Magnaçante era alcançar o maior número de habitantes possível, o que, analisando o resultado final, é seguro dizer que o objetivo foi de fato alcançado. Só que se formos olhar para o ponto de vista da população dessa cidade, viver em Magnaçante é ficar preso em uma terrível distopia. Pelos benefícios gerados em um modelo estrutural perfeito como o de Magnaçante, parece estranho afirmar que seria ruim viver em uma cidade como essa. Só que toda a beleza da cidade serve apenas para camuflar os seus infinitos problemas escondidos na ilusão de ordem e grandeza. A cidade é construída para acomodar o maior número de pessoas possível, então dessa forma, tecnicamente ninguém entra ou sai da cidade, pois o crescimento populacional está estagnado. Quem vive em Magnaçante pouco verá além do seu bairro, já que o modelo estrutural da cidade faz com que sejam necessários poucos passos para ir até o trabalho, até a padaria, etc. E na verdade, você nunca vai precisar ir além do seu quarteirão em uma única vida. E mesmo que vá em algum momento, aonde quer que você vá é como se estivesse indo para o mesmo lugar, já que tudo aqui é igual. Como se isso já não fosse um meio de viver angustiante, outras coisas ainda piores existem para inflar a noção de estar vivendo numa distopia perturbadora. A poluição atmosférica é sufocante, a taxa de desemprego é alta, não existem quartéis de bombeiros, escolas ou até mesmo hospitais. E o motivo disso é simples: não existe por que suprir essas necessidades quando o real objetivo da cidade é ser a maior em termos populacionais. Ou seja, cada morador, cada cidadão e cada pessoa que vive ali não representa nada além do que um número facilmente substituível. E não é estranho conceber que por esse motivo, quem nasce em Magnaçante não vive por mais do que 50 anos, já que a infraestrutura provida pela cidade não fornece uma expectativa de vida maior do que a cidade para absolutamente todos que vivem ali. Porque, como eu disse, em uma cidade que tem como planejamento ser a maior em termos populacionais, os habitantes não são nada além de um número, que é facilmente substituído. E tendo consciência de que você está na verdade vivendo em um inferno disfarçado de paraíso, por que ninguém ousa desafiar o sistema? E a resposta também é simples. O estado policial de Magnaçante é perfeito, é hiper eficiente, o que mantém todos os habitantes em ordem, impedindo cada um deles de ter voz para qualquer protesto. Ou seja, todo mundo que vive aqui está alienado na ideia de que não há saída, não há fuga. Não existe uma maneira segura e plausível de fugir desse inferno, porque todos já estão destinados a serem afetados por doenças e problemas de saúde. Eles são apenas escravos controlados mentalmente para manter esse sistema funcionando em ordem durante milhares de anos. Isso porque eu não cheguei a mencionar, só que o tempo de existência de Magnaçante, levando em conta a sua existência a partir do seu início, foram longos 50 mil anos no tempo do jogo. Então, isso é uma distopia milenar, que foi idealizada na mente das pessoas como algo bom, mas que tomou tempo suficiente para que ninguém percebesse o rumo terrível que a cidade levaria, o que reforça ainda mais a angústia de que todos estão aprisionados no espaço e no tempo. Como você pode concluir, viver em Magnaçante não é nem de perto algo bom. Isso porque a proposta da cidade não é ser boa para os habitantes, mas sim ser a maior. E apenas isso.
o que não leva em conta a qualidade de vida de quem mora ali. Os moradores de Magnaçante são números descartáveis, não importa se eles vivem bem ou não. O que importa é criar um sistema que se mantenha funcionando enquanto aumenta o número de habitantes para o maior que for possível, o que também é algo que pode ser percebido pela sua própria geometria. Como eu havia dito antes, o modelo geométrico adotado para a cidade é conhecido como Bhavacakra, a roda da vida e da morte no budismo, o que reflete exatamente na condição de vida dos cidadãos, escravizados em um ciclo de vida e morte por toda a eternidade. Como foi dito pelo próprio Vincent em entrevistas, ele foi perguntado do motivo de que nenhum cidadão parece viver além dos 50 anos, e sua resposta sobre isso é um argumento que reflete em situações da própria realidade humana. A saúde dos sims não era prioridade com relação ao objetivo principal. Eu poderia ter promulgado vários decretos de saúde que teriam aumentado a esperança de vida, mas decidi por não fazer por razões práticas. Mostra que ao focar em apenas um objetivo, pode-se acabar negligenciando ou recorrendo a sacrifícios outros elementos importantes. Da mesma forma no mundo real, se fizermos da maximização dos lucros o objetivo principal, não levaremos em consideração as consequências sociais e ambientais. Como já sabemos, muitos dos governos espalhados pelo mundo têm como uma forma de pensamento essa exata filosofia de gestão. Não há benefício prático em investir em serviços de saúde quando a população de uma cidade, estado ou país representam nada mais do que uma mera força numérica de trabalho, que, como vemos nos dias atuais, são facilmente substituíveis por robôs. Um bom exemplo disso é o ChatGPT, por exemplo. Faz muito mais sentido criar uma alienação na mente das pessoas, criando uma ilusão de um mundo perfeito, ocultando o fato de que isso os tornam escravos do próprio sistema. É uma filosofia distópica e inegavelmente antiética, mas é infelizmente uma verdade obscura no mundo que vivemos. Magnaçante é uma obra que não apenas provou-se como um feito inacreditável pelas mãos de uma única pessoa, como também serve como uma crítica direta aos padrões da sociedade atual, às consequências do crescimento desenfreado da população humana e também, o mais importante, a maneira como a sociedade é enxergada pelas mãos de políticos, o que se torna um cenário terrível quando escalamos isso ao longo prazo. Vincent Ocasla foi capaz de criar uma distopia que é o reflexo do que seria considerado uma sociedade perfeita, a partir dos próprios critérios estabelecidos para que isso se tornasse real. E isso é incrível, querendo ou não, porque isso se torna um cenário distópico que estaria facilmente sendo retratado em livros ou histórias como 1984 ou qualquer outro título do gênero, trazendo a história de uma cidade que almejava ser uma sociedade utópica, se concentrando na ideia de ser a maior e melhor cidade que o ser humano poderia viver, onde não há crimes, não há trânsito, nunca falta água e nem energia, mas que na prática toda essa beleza serviria apenas para ocultar uma terrível distopia, onde você nunca irá mais longe de onde nasceu e mesmo que vá, todos os lugares são iguais, não há como sair da cidade, a poluição atmosférica é imensa e por isso ninguém vive além dos 50 anos. E somado a isso, não existe nenhuma forma de combater o sistema, pois a ordem na cidade é absoluta e a população não é nada mais do que um número descartável. E esse é o custo perturbador de viver em Magnaçante, a cidade perfeita.